E basicamente no começo do segundo ano, a gente continua estudando trigonometria. Só que agora não é a trigonometria mais só naquele triângulo retângulo, né? A gente vai ver agora a trigonometria na circunferência, ok? Então, para a gente começar a iniciar, vamos falar sobre arcos de circunferência, né? Que é uma coisa também que vocês já deram uma olhada no começo das revisões. Então, vamos lá. Então, o que é um arco de circunferência? Então, dois pontos, vamos dizer que A e B, né? Ela divide uma circunferência em duas partes denominadas arcos. O A e o B são extremidades de cada um desses arcos. Então, você tem duas possibilidades. Então, quando você pega um círculo e você coloca dois pontos em cima desse círculo, né, dessa circunferência, você determina dois arcos. Quais são esses dois arcos? Nesse caso aqui, o arco BA, aí você indica dessa forma, com esse arcozinho em cima aqui, ó, ou o arco AB. Digamos que o nosso sentido seja o sentido anti-horário, né? Então esse aqui, o arco de laranja que vocês estão vendo, é o arco BA, porque tem início em A, em B e termina em A. E aqui seria o arco AB, porque tem início em A e final em B. Como eu falei, os pontos A e B são as extremidades desses arcos, né? Então, para você entender melhor o que é um arco, você pode tentar fazer analogias com o nosso cotidiano, né? Por exemplo, uma argola que as meninas usam, né? Um brinco, né? Feito uma argola, seria um arco, né? O arco e flecha, só que só o arco e não a flecha, beleza? Seriam analogias para arco. Então, o que a gente vai estudar aqui vai ser arcos de circunferência. Beleza. Aí, o que acontece? Tem outras possibilidades. Quando eu coloco dois pontos em cima da circunferência, se os dois pontos coincidirem o local deles, né? O A e o B estiver no mesmo canto, a gente tem duas possibilidades. A gente pode formar o arco de uma volta, né? Que é o arco que inicia nesse ponto e termina nesse ponto. E o arco nulo, que na verdade só é o ponto, né? O arco nulo, ele não é, ele é a medida dele, ó, pra você perceber que não tem abertura, né? Você vai ver que o ângulo central dele aí formado é 0, certo? Então, existe o arco de uma volta, que é a volta completa em cima da circunferência, e existe o arco nulo, que não há nenhuma volta, né? É só um ponto, então não tem aí percurso em cima da circunferência. Outra possibilidade, né, é você ter o arco de meia volta. O que é um arco de meia volta? É o arco onde você coloca os pontos, os extremos, né, nos extremos de um diâmetro. Quando eu tenho dois pontos nos extremos de um mesmo diâmetro, esses arcos formados aí são arcos, né, de meia volta. No caso aqui eu representei dois arcos de meia volta. Toda vez que você coloca dois pontos nos extremos de um diâmetro, a gente determina dois arcos de meia volta. Eu desenhei aqui o arco laranja e o arco azul. Isso aí são semicircunferências, né? Então isso são arcos de meia volta. Vamos entender o que é um ângulo central, né? Então todo ângulo com um vértice no centro de uma circunferência e que seus lados intersectam a circunferência é denominado ângulo central. Vamos tentar entender. Bom, o arco de circunferência contido no interior de um ângulo central é chamado de arco correspondente a esse ângulo. Vamos tentar entender essas duas coisas que eu coloquei para vocês. Primeira coisa, o que é um ângulo central? Qualquer ângulo que tem o vértice aqui no centro. Então, todo ângulo que tem um vértice aqui no centro e eles passam aqui, né? Passam aqui tocando a circunferência. Aqui é a semirreta, um dos lados do ângulo, aqui é o outro lado do ângulo, né?
Então você tem a semi-reta OB e tem a semi-reta aqui OA, que são os lados do ângulo AOB, né? Então esse ângulo aqui, o ângulo AOB, é um ângulo central, né? Por quê? Por dois motivos que a gente chama ele de ângulo central. O vértice dele está no centro, né? E ele passa aqui tocando a circunferência, né, em dois pontos. Então isso é um ângulo central. Essa aberturazinha aqui é o que a gente chama de ângulo central, né? E perceba que esse ângulo central, ele pega, né, ele tem no seu interior, ele tem um arco, né, que é o arco AB. Então esse arco AB, né, é o que a gente chama de arco correspondente ao ângulo central. Então quando você tem um ângulo central em uma circunferência, dentro desse ângulo, né, que é essa parte laranja que vocês estão vendo aí, tem um arco. Aí esse arco, né, é o arco correspondente a esse ângulo central. Aqui você tem também, você pode falar que o ângulo AOB, né, é o ângulo central correspondente a esse arco AB. Ó. Aqui você tem um arco AB, né? E aqui você tem o ângulo central correspondente ao arco. Então não confunda. Existe o arco AB aqui, né? E existe o ângulo central, né? Que é o ângulo AOB. São duas coisas distintas, né? Só que aí quando você vai medir o tamanho, né, você vai associar a medida do arco e a medida do ângulo, você vai associar a mesma coisa. Mas são duas coisas distintas, né? O arco e o ângulo central. A gente tem essas duas coisas aí. É bom que vocês saibam diferenciar, né? Quando você está falando de arco, você está falando só do pedacinho da circunferência, né? Então, quando eu estou falando de arco, você tem que pensar nisso, ó. Só no pedacinho da circunferência. Então, o arco AB seria isso aqui. Bom, e o ângulo? Quando eu falar de ângulo, você tem que pensar na figura de um ângulo. Que seria isso. Beleza? Nesse caso aí, seria o ângulo, né, AOB. Seria algo assim. Então, tá aqui um arco. E aqui é o ângulo central, beleza? Tem dificuldade para diferenciar vocês as duas coisas? Acho que não, né? O arco, só a curvazinha. O ângulo tem que ter os dois lados. Fechou. Vamos lá. Agora vamos falar sobre a medida, né, de arcos. Arcos de circunferência. Então a gente mede os arcos de duas maneiras. Primeira maneira é a medida linear e a outra maneira é a medida angular. Fechou? A medida linear, né, é o comprimento do arco AB. Então é você pegar o arco AB e você ver quanto você percorre andando em cima dele. Em outras palavras, é como se você pegasse o arco AB, esticasse, né? Aqui, por exemplo, estou representando pelo tamanho EF. Então, você pegar esse arco e você esticar ele, né, de modo que você tenha a medida do segmento EF, nesse caso aqui do meu desenho. Tá? Então, a primeira medida é a medida linear, uma maneira de você medir o arco, né, e você vai medir pelo seu comprimento. É como se fosse o arco esticado, e aí você tem a medida do comprimento dele. Outra maneira de medir um ângulo, né, é de acordo com o ângulo central que ele é correspondente. Então, por exemplo, no meu desenho aqui, você percebe, que você tem um ângulo AOB, né? É formado pela semirreta OB e pela semirreta OA. E esse cara aí, esse ângulo, ele tem medida alfa. Então, esse arco aqui, você vai dizer o arco AB, né?
a medida dele vai ser alfa também. Então você pode dar a medida de um arco tanto pelo ângulo central, que forma ele, ou pelo seu próprio comprimento, que é a medida linear. Tem essas duas maneiras de medir arco. Ou o comprimento dele, ou o tamanho do ângulo central que ele tem correspondente. Bom, como é que você mede o ângulo, né? Primeira coisa, a medida em grau. Como é que você mede em graus? Primeira coisa, o que é um grau? Que tamanho é um grau, né? Então, para você entender, é como se você pegasse uma pizza, pense numa pizza, né? Com 360 pedaços. E, melhor ainda, com 360 ângulos centrais. Pense aí nessa pizza, né? Cada ângulozinho desse, né, mede 1 grau. Então, 1 grau, né, basta você pegar a circunferência e dividir em 360 ângulos, né, centrais. Então, cada cara desse, você vai dizer que é 1 grau. Aqui na figura eu tentei representar, não sei se dá para vocês verem bem, né? Mas aqui seria o centro de uma circunferência, né? E aqui seria um dos pontos e aqui seria outro ponto do ângulo. Então, por exemplo, a gente teria aqui o ângulo central AOB, né? E a medida dele, a medida desse ângulo aqui, seria de 1 grau. Ok? Isso eu estou falando do ângulo central, o ângulo AOB. Existe também o arco AB. Não sei se dá para vocês verem. Eu vou tentar aproximar mais um pouquinho aqui. Tem o arco AB. O arco AB seria só esse tamanhozinho aqui vermelho, né? Seria o tamanho do arco AB. E você também pode dizer que esse arco tem medida de 1 grau. Então, tanto faz eu dizer que o ângulo central mede 1 grau ou dizer também que a medida do arco AB é 1 grau. Tanto faz, certo? Então, a medida do ângulo em graus pode estar associada ao ângulo central ou ao arco. Tanto faz aí. Isso seria um arco de 1 grau. Aí agora vem o que eu quero que vocês aprendam com muito afinco, que é a parte principal e é a novidade aqui, de certa forma, da aula, né? Que é a medida, não em grau mais, então vai estudar em graus, ele vai estudar aqui em radianos, né? Vamos tentar entender o que é isso. Então, o que é a medida em radianos de um arco? Então, o arco de 1 radiano, ou simplesmente rad, você vai botar o R, o A e o D, é o arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência que o contém. Deixa eu explicar isso bem direitinho para vocês. Bom, toda circunferência tem o seu centro, né? E tem o tamanho do raio. Beleza. Então eu indiquei aqui por R. Agora, se você tiver um arco, eu estou representando aqui de laranja. Se você tiver um arco cujo comprimento dele seja do mesmo tamanho que o raio, então imagina a situação. Um arco que tem o mesmo tamanho do raio. Então você pega um arco assim, então imagine aí. Tá aqui o arco. Aí esse arco você vai e estica. Aí você tem aqui o comprimento desse arco. E perceba que eu estou dizendo que ele tem o mesmo tamanho do raio. Então esse arco, você vai dizer que ele mede 1 radiano. Quando você vê essa unidade de medida, o rad quer dizer radiano, né? Radiano. Então, se você vê 1 radiano, quer dizer que nesse arco aqui cabe um raio. Ok? Dá para você pegar e cobrir esse arco com um raio da circunferência que ele está. Beleza? Deu para entender isso? Gui, Oi.
Eu não entendi. Então vamos tentar... Do arco for maior que o raio. Aí a medida dele vai ser mais que 1 radiano. Vou dar um exemplo com um número aqui, né? Pra gente ver se a gente consegue entender. Então imagine que eu tenho uma circunferência. Beleza? Tá aqui uma circunferência. E suponha que o raio dessa circunferência seja, sei lá, 2. 2 alguma coisa. Aí eu destaco aqui um arco AB. Eu estou falando aqui dessa parte menor. E suponha que você sabe que esse comprimento aí seja 6 centímetros. Né? E aqui 2 centímetros o raio. Bom, pergunta. Quantos raios cabe nesse comprimento aqui do arco? Quantos raios cabe? Cabe 3. Então você vai dizer que esse arco AB, o comprimento dele é 3 radianos. Por quê? Porque nele cabe 3 raios de pedaços de 2 centímetros, beleza? Então, medir em radiano é saber quantos raios cabe nesse tal arco que você quer medir. Basicamente é isso. Então, se você vê a medida, sei lá, 4 rádios para algum arco, quer dizer que nesse arco cabe 4 raios, contornando ele. Beleza? É isso que quer indicar. Ok, então vamos seguir aqui. A gente vai ver mais coisas que dá para reforçar mais essa ideia aí. Então, o que eu estava falando é justamente isso. Então, para você medir em radiano, né? Como é que você faz? Basta você pegar o comprimento do arco, né? E dividir pela medida do raio. Então, se você tem um arco de comprimento L, que eu representei aqui na figura, e o raio de tamanho R. Então, se você quiser saber a medida em radiano, o que você vai fazer? Você vai pegar o comprimento e dividir pelo raio. Um exemplo. Suponha que esse L aqui seja de 12 centímetros. Beleza? E o raio aqui seja de 4 centímetros. Qual a medida em radiano aqui desse ângulo alfa? Basta você saber quantos raios cabe aí dentro do arco. Aí você tem que pensar assim. Bom, o raio mede 4. O comprimento é 12. Bom, então vai caber 12 sobre 4. Ou seja, 12 sobre 4 dá 3. Então é 3 raios. 3 rádios você coloca. Então dentro desse arco que eu destaquei aqui de laranja, cabe 3 raios. Então a medida desse ângulo central associado aqui é 3 radianos. Deu para entender? Agora ficou melhor de entender. Beleza. Então, o que é que vocês têm que colocar na cabeça agora? Para você medir em radianos, um arco, né? Ou um ângulo central, tanto faz. Basta você dividir o comprimento do arco pelo tamanho do seu raio. Aí você vai ter a medida em radiano. Beleza. Vamos mais, a gente vai reforçar ainda mais essa ideia. Agora uma pergunta aí. Quantos raios cabem em uma circunferência? Em qualquer circunferência. O que vocês acham? Uma circunferência toda. Imagina que eu quero pegar uma circunferência e cobrir de tamanhos de raios. Né? Em outras palavras, vou fazer outra pergunta. Qual é a medida em radiano de um arco de 360 graus? Essas duas perguntas são equivalentes. Né? Por que são equivalentes? Porque uma circunferência
ela é um arco de 360 graus. Beleza? Então, tanto faz eu fazer uma pergunta ou outra. Então, qual é a medida em radiano de um arco de 360 graus? Quantos raios cabe em uma circunferência? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a resposta é um número fixo para qualquer circunferência. Qualquer circunferência que você tome, independente do seu tamanho, do seu raio, a quantidade de raios, né, que cabe dentro dela é fixo esse número, né? É fixo. Então, em uma circunferência, você vai ver que não cabe mais, né, mais do que 4 raios. É menos que 4 raios. Mas vamos ver aqui por quê. Então, imagina a situação que eu tenho aí. A circunferência laranja é o meu arco de 360 graus. E no meu caso aí, eu disse que o raio dela é um raio de tamanho R. Então, vou responder essa pergunta que eu fiz para vocês. A gente sabe que a medida em radiano é o comprimento pela medida do raio, né? O comprimento de qualquer circunferência, a gente viu, né, que o comprimento é sempre 2π vezes o raio. Não é assim? Independente da circunferência que eu tenha, o comprimento sempre é 2π vezes o raio. Beleza. Então imagine que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar o comprimento, 2πr, e dividir pelo raio, que é r. O que acontece quando eu faço isso? Perceba que eu sempre vou cancelar o raio, ó. Beleza? Então imagine, por exemplo, vamos pensar com um número aqui. Imagine que essa minha circunferência tenha raio medindo 2 centímetros. Né? Então o comprimento dela vai ser o quê? Vai ser 2π vezes 2. Então o comprimento dela vai ser 4π. Beleza. Aí para mim achar a medida em radiano desse arco todinho aqui, que é o de 360 graus, né? O que eu vou fazer? A medida em radiano desse arco vai ser o comprimento dividido, né, pelo raio, que é 2. Então 4π dividido por 2 dá 2π. Ou seja, nesse comprimento laranja cabe 2π raios, 2π radianos. Voltando aqui para o que eu queria, né? Então, toda vez que você pega uma circunferência, você vai fazer essa conta. O comprimento dividido pelo raio. E aí o comprimento sempre tem a formulazinha aqui que você pode cancelar o raio. O que eu quero dizer com isso? É que a medida, né, de 360 graus em radiano sempre é 2π. Em outras palavras, 360 graus, uma circunferência completa, cabe sempre 2π raios. Esse 2π aqui, se você der uma aproximada, é o que? É 6,28, né? Então, na verdade, eu me equivoquei aí. Em qualquer circunferência, né, sempre cabe 6 raios e mais um pedacinho. Então, se você tentar cobrir uma circunferência com os seus próprios raios, você só vai conseguir colocar 6 raios cobrindo a circunferência. Apenas, você não passa disso. Independente da circunferência que você pegue. Então, se quiserem fazer o teste depois, é só pegar uma circunferência e tentar cobrir com os raios dela. Você só consegue colocar 6 raios em cima dessa circunferência. Não consegue mais. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas é tipo assim, eu vou pegar esse tamanho do raio e vou tentar colocar assim, ó. Aqui sendo um raio. Beleza, aqui é um raio. Aí eu vou fazer mais outro pedaço aqui, ó. Aqui outro raio. Aí mais um pedaço. Aí aqui outro raio. Então já cobri essa circunferência com 3 raios, né? Aí eu coloco mais um raio. Já vai 4 raios. 5 e 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 raios. Você não vai conseguir colocar mais que 6. Vai ser 6 e um pouquinho. Beleza? Isso em qualquer circunferência. Sempre você vai conseguir colocar só 6 raios aí cobrindo a circunferência. Em outras palavras, como eu já falei, um arco de 360 graus equivale a 2π radianos. Beleza. Vamos lá. Então, como eu falei, o que eu quero que vocês lembrem bem aqui é que 360 graus sempre vale 2π radianos. Então, a circunferência toda, né, sempre cabe 2π raios. E só metade, né? 180, só metade da circunferência, só um arco de 180 graus, vai caber quantos raios? Vai caber metade disso aqui. Se 360 cabe 2π, 180 vai caber só π radianos. E lembrando que π é quanto? 3,14. Então, em metade de uma circunferência, você só consegue colocar 3 raios. 3 raios e um pouquinho, né? Beleza? Em uma semicircunferência, você consegue cobrir ela com apenas 3 raios e um pouquinho. Que é justamente o que eu tinha falado no início, né? E o que eu quero que vocês gravem bastante é justamente essa relação aqui, ó. Queria até que vocês anotassem se possível. 180 graus equivale a π radianos. Essa é a relação bem importante que a gente vai usar bastante. Se você quiser fazer outras conversões, por exemplo, e 90, aí você vai fazer o seguinte, faz a metade de 180, né, e a metade de π. Então 90 graus equivale a π sobre 2 radianos. E 45 é a metade de π sobre 2, que é π sobre 4. Então o que a gente vai mexer agora, né, basicamente, é as conversões. O que a gente vai fazer a partir de agora, eu quero que você seja capaz de, dado um cara em graus, você conseguir colocar ele em radianos e vice-versa, né? Como é que você vai fazer isso? Com base nessa informação, apenas. 180 graus está para π radiano, né? Ou seja, 180 graus, um arco de 180 graus equivale a π radianos. Em outras palavras, um arco de 180 graus cabe π raios, né? Vamos lá, vamos ver como é que a gente aplica isso numa situação dessa. Eu preparei aqui 3 exemplos e o primeiro é 30 graus. Um arco de 30 graus cabe quantos raios? A palavra é essa. Ou seja, transforme 30 graus em radiano. Como é que a gente vai fazer? Simplesmente uma regra de 3. Ó, você vai pegar a equivalência que a gente já sabe. 180 graus sempre vale π radiano. Beleza? Essa equivalência aqui é a que vocês têm que gravar na cabeça, que não pode sumir. 180 graus vale π radiano. 30 graus vai valer quanto? Aí você chama de x. Agora multiplica os meus pelos extremos, né? 180x é igual a 30π radiano, né? Beleza. Como você quer o x, eu vou pegar esse 180 e passar dividindo. Então o x vai ser 30π sobre 180. Opa. 30 graus, né? É verdade. E aqui o radiano. Beleza. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse 30, né, e o 180, você não vai dividir na calculadora. Você vai tentar simplificar. Ou seja, dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Quando tiver zero, você já sabe que pode cancelar. Ó. Então você cancela os zeros. Outra coisa, tem o 3 e o 18. O 3 e o 18 dá para você simplificar por 3. Então vai ficar 1, né?
1π sobre 18 por 3 fica 6. Ficou 1π rádio. 1π rádio sobre 6. Quando tiver 1, você não precisa deixar esse 1 aí. Deixe só o π mesmo. Né? O 1 é desnecessário. Então, na verdade, o que a gente concluiu aqui? Um arco de 30 graus equivale a π sobre 6 radiano. Beleza? Transformou. Como é que a gente faz para 60 graus? Mesma coisa. Você vai pegar o 180. Perceba que a base sempre vai ser essa. O 180 equivale a π. E 60 vai valer quanto? Vai x. Multiplica aí novamente. 180x é igual a 60 π radianos. Pega o 180, vai passar dividindo. Então, x é igual a 60 sobre 180, né? Tudo em graus, π radiano. Aí agora o que você vai fazer? Simplifica esse 60 com 180. Cancela o zero aqui, divide os 2 por 6. Vai ficar o quê? Π. Ia ficar 1, mas não bota 1. Π sobre 3 radiano. Que está aqui. Então, um arco de 60 graus equivale a um arco de π sobre 3 radianos. Ok? E, claro, se você quiser ser um pouquinho mais maceteado, mais rápido, tem uma maneira bem mais rápida de fazer isso, ao invés de usar sempre essa regra de 3. Perceba que no final dessa conta de regra de 3, sempre vai ficar o cara que você quer transformar dividido por 180 e o π radiano aqui na frente. Então, se você quiser ser um pouco mais rápido, o que você vai fazer? O resultado final sempre é assim, ó. O cara que você quer transformar dividido isso sobre o 180 e na frente o π radiano. Pronto, o resultado sempre é esse. O cara que você quer transformar dividido por 180 sempre e o π radiano na frente. Aí no mais aqui... Oi? É muito mais rápido assim. É. Mas a ideia é que você saiba que isso aqui vem da regra de 3, certo? Porque isso aqui é o final da regra de 3. É como se fosse o pulo do gato, né? Pronto, aí aqui o que você vai fazer só é simplificar esses números. Então no caso aqui eu acho que 15 e 18 dá por 3. Então fica 5 sobre 6 π radianos. E fechou. Oi. Geralmente o de cima vai ser menor, né? Mas o ideal é que você deixe assim. A gente trabalha nos livros, tudo trabalha com frações. Então, se dividir não está errado, mas a maioria vai trabalhar. Sim, Joyce, você vai usar isso aqui, na verdade. Eu sempre uso isso aqui. Eu ensinei aqui só para vocês saberem que existe, né, a possibilidade de usar a regra de 3. Mas a ideia é que vocês tentem ser mais rápidos, sim. Tentem usar esse pulo do gato aí. Não, é porque aqui já é usando a regra de 3, só que já lá na frente, né? É porque assim, eu estou pulando do início para cá, ó. Perceba esse final aqui, ó. Isso não é justamente o que eu estou fazendo. Perceba isso, não é? Não é não? Olha aí. É o ângulo dividido por 180 e o π radiano. O ângulo dividido por 180 e π radiano. Então, toda vida que você for montar uma regra de 3, o final sempre é essa ideia que eu falei. Beleza? Agora vamos fazer o contrário, né? O contrário ainda é mais fácil. Né? Se você tiver um cara em radiano, como é que você volta ele para graus? Então, olha como é fácil. Eu tenho aqui π sobre 8 radianos. Então, o que você vai fazer? Você tem que lembrar que o π radiano equivale a 180 graus. Aí, o que você vai fazer?
Ah, então onde tiver o π radiano, você apaga e coloca 180. Pronto. Fechou? Onde tiver o π radiano, no caso está aqui, ó, você substitui por 180. E aí 180 divide por 8, né? 180 divide por 8. O 18 dá por 8, que cabe um 2, né? E sobra um 2 aqui. O 20 dá por 8, que dá um 2 também, né? E aí sobra um 4. Acrescenta um 0 aqui e aqui. 40 por 8 é um 5, né? Então isso aqui vai dar 22,5 graus. Beleza? Mesma coisa você vai fazer aqui, ó, com a letra B. Tá aqui o π radiano, ó. Substitui aqui por 180. Então você vai ter 3 vezes 180 sobre 2. Pega esse 180, divida logo por 2 para ficar mais fácil. 180 por 2 dá 90. 90 vezes 3 dá 270. Então fechou. Ah, e aqui, como é que você vai fazer? 1 radiano. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer a regra de 3. Quando não tiver o π radiano, você vai usar a regra de 3. Então você vai ter que fazer π radiano equivale a 180, né? 1 radiano vai valer quanto? Aí você chama de x. Ok? Então o x aqui, se você fizer, vai ser 180. Vou fazer mais rápido aqui, porque dividido por π. Aí depois você usa a calculadora para ver quanto é que é isso aqui em graus. Beleza? Então quando tiver o π radiano, substitua por 180. Quando não tiver, aí vai para a regra de 3. Não entendi. 3,14. Para saber um valor aproximado, né? Beleza? Para aproximar. O valor exato é esse aqui que está na tela. O valor aproximado é quando você substituir por 3,14. Pois beleza.